Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão. Pois é, hoje às 7 horas da noite, com transmissão exclusiva aí do Pay-Per-View, o Vasco vai até Campinas enfrentar a Ponte Preta pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que ganhou muita importância para o Vasco aí, né? Virou um jogo aí fundamental para o Vasco. Depois dos últimos resultados aí, as duas derrotas em casa, jogou uma pressão para cima desse jogo que não era para existir, na verdade, né? Depois daquela vitória contra o Galo, qual foi a projeção que o pessoal fez? Primeiro, com aquela vitória, chegamos aos 23 pontos, metade da meta ali que a gente precisa para conseguir afastar de vez qualquer chance de rebaixamento. A projeção que a galera fazia: ganha os 2 jogos em casa, talvez um empatezinho contra a Ponte aí, chegava a 30 pontos no turno, aí, 30 pontos, 15 pontos, 16 mais ou menos para fazer no segundo turno, tranquilo, praticamente afastava a hipótese de rebaixamento e o Vasco poderia então focar em, quem sabe, ali lutar por uma vaga na Libertadores, né? Não vieram esses pontos, agora ficou muito complicado. Se a gente perde hoje, a gente vai para o segundo turno precisando fazer os mesmos pontos que a gente fez no primeiro turno, sendo que a gente já comentou isso aqui. Vai ser uma tabela bem mais complicada, porque vamos ter menos jogos em casa. Os adversários também, conforme a temporada for acabando, eles vão sendo eliminados de Copa do Brasil, Libertadores, começam a focar todas as forças exclusivamente no Brasileirão, começa a ficar mais difícil pra gente, né? Agora a gente tá pegando muito time que vem às vezes com um time misto contra a gente, ou então um jogador contundido porque tá jogando 2 vezes por semana. Com ao final da temporada, isso tende a terminar. Então vai ser mais um problema pra gente. Mais um problema: eleições chegando no Vasco, sempre tumultua o ambiente, isso sempre transborda para a equipe de futebol ali, então isso vai complicar também. Qual seria o diferencial positivo que a gente poderia ter no segundo turno em relação ao primeiro? Um time mais encaixado, né? Um time mais redondinho, com uma proposta de jogo mais interessante, né? Com a torcida mais confiante no potencial do time. Isso a gente não viu. O time que jogou aí contra o Cruzeiro e que vai jogar hoje não é muito diferente do time que estreou lá em maio contra o Palmeiras, né? É mais ou menos a mesma coisa. A torcida tem a mesma insegurança em relação ao time. Então, o segundo turno vai se revelar complicado. No meu planejamento aqui, a gente tinha que ter chegado com um pouquinho mais da metade que fosse, sabe? Vamos ver se aí com uma vitória hoje a gente consegue pelo menos chegar a 26 pontos aí. Só precisaria fazer 20 pontos no segundo turno, já é um alívio. Agora, se perde o jogo hoje, aí já vão ser 3 derrotas consecutivas pro Vasco. Esse começo do segundo turno pra gente tá complicado. Quem já viu a tabela aí sabe. A gente vai ter muito jogo fora de casa: Fluminense, Bahia, Corinthians. Os jogos dentro de casa são contra Palmeiras e Grêmio, quer dizer, complicado também. Então, nuvens negras se aproximam aí de São Januário e seria importante uma vitória hoje para afastar um pouco elas, pelo menos. E dá para esperar uma vitória hoje, então? Não sei porque eu não sei qual time que o Milton Mendes vai levar a campo hoje, né? O Milton Mendes está sofrendo muitas críticas aí, tem sofrido desde o começo do campeonato. A gente já fez vídeo aí discutindo se o Milton Mendes era covarde ou não, né? Já falaram que ele é covarde, já falaram que ele é professor Pardal, que ele não sabe escalar direito o time. Eu nem acho que esses sejam os problemas dele, não. A gente já discutiu isso várias vezes aqui no Sobre Vasco. Não acho que esses sejam problemas dele. Um problema que eu tô vendo nele, e que tá aumentando com o passar do tempo, com a situação dele ficando mais complicada, é que falta convicção ao Milton Mendes. Ele não tem convicção nas decisões dele, sabe? Na posição de jogo. E isso tá ficando muito problemático pro Vasco. Ele começou o Campeonato Brasileiro muito inseguro, pareceu. Em um momento parecia que ele ia acertar o time, mas não. Ele mostra até mais inseguro do que às vezes, até menos convicto das decisões do que antes. Vamos relembrar aí. Começou a era Milton Mendes no Vasco, ele já começou com substituição ali, botou o Pikachu na frente, funcionou, deu certo. O Pikachu fez vários gols, teve a estreia do Luiz Fabiano para ajudar ele também. Aí começou o Campeonato Brasileiro, a coisa começou a não dar certo. Aí ele fez a primeira mudança drástica dele na equipe, tirou o Nenê, barrou o Nenê. Barrou o Nenê, a gente ganhou o Bahia, ganhou o Fluminense com o Nenê entrando no final, então parecia que esse era o esquema dele. Aí perdeu pro Grêmio, perdeu pro Corinthians, volta o Nenê titular. Não, o Nenê tem que voltar para ser titular. Beleza, acontece. Aí, como ele começou o campeonato? O Vasco com 2 volantes,
mas se sofre o gol, tira um volante e põe um atacante. Aí começou a tomar gol pra caramba, aí em vez de voltar com 2 volantes, ficar com 2 volantes, não. Já inventou 3 volantes. Aí perdeu o jogo, aí volta atrás de novo. Mesma coisa com o Matheus, aí escala o Matheus Vital. Aí ele joga uma sequência de jogos, vai bem, aí de repente perde 2 jogos, aí sai do time e nem no intervalo entra mais, nem opção do banco vira mais, entendeu? Eu não tô defendendo aqui que o técnico seja cabeça dura, que feche num esquema ali e siga com ele até o final, né? Tipo o Jorginho, que fechou a panelinha dele ali e não tinha nada que demovesse ele de tirar Jorge Henrique do time, o Júlio César, esses caras do time, né? Você tinha lá o Jorge Henrique, saía porque estava suspenso ou machucado, entrava um outro cara no lugar, jogava bem mais, você achava que tinha conquistado a vaga? Não. No jogo seguinte, o Jorge Henrique se recuperou, voltava o Jorge Henrique titular. Não é isso que a gente quer do Milton Mendes. Com certeza, fez uma mudança, barrou o Nenê e de repente viu que o Nenê era importante, tudo bem. Botou o Wellington lá e viu que não funcionou, tudo bem. Agora, quando você vê isso acontecendo com muita frequência, é complicado. E o problema maior é, tipo assim, o exagero, né? Que eu tô falando. Tipo assim, ele num jogo, ele joga com 2 volantes e tira 1. Aí no jogo seguinte, ele vai com 3 direto, sabe? Não é nem que ele volta pro anterior, ele já é 8 ou 80 com ele. E a gente viu isso aí nos últimos jogos. Por circunstância ali da situação, por exemplo, foi lá contra o Vitória com um monte de moleque, aí ganhou. Aí no jogo seguinte, já escalou o mesmo time de novo, né? Por exemplo, o Madison jogou naquele time porque o Gilberto estava suspenso. Aí como o time ganhou de 4-0, ele continuou de titular. Não, vou manter o time que ganhou o último jogo. Mesmo que a atuação do Madison não tivesse sido nada demais, né? Parece aquela coisa, não sei o que deu certo, então vou manter o time igual. Aí no jogo seguinte, o time já não ganha, já vai mal, aí já barra o Madison de novo. Aí agora, no jogo de hoje, o Madison nem no banco é mais, sumiu. Aí vai, segue mais umas rodadas, de novo, tem que apostar nos meninos da base contra o Atlético Mineiro, ganha o jogo. Aí no jogo seguinte, o que ele faz? Bota o mesmo time de novo, igualzinho. Por mais que a gente já comentasse aqui no pré-eleição que talvez algumas mudanças fossem necessárias, afinal, o Atlético Paranaense jogando contra a gente em casa não vai com a mesma postura que o Atlético Mineiro jogando lá no Horto, mas não, veio com o mesmo time. Foi o time que venceu, a gente vai repetir ele. Aí não vence, né? Em vez de fazer a mudança, qual é a mudança que a gente tinha falado? Precisa de um meia mais experiente aí para distribuir o jogo. Aí, em vez dele só botar um meia, não, ele já vai e bota logo 2. Botou Escudeiro e Wagner. Aí não deu certo também. Aí o que a gente vai esperar hoje? Não dá pra saber. Não dá pra saber porque ele escalou, testou vários times. De novo, em vez de tentar ter a convicção da solução que ele acha que vai ter ali, ele vai tentando várias coisas diferentes. O próprio time não sabe o que tem que fazer. Não tem aquela coisa de só trocar as pecinhas, sabe? Ou então só fazer uma mudança leve aqui na tática. Não. Muda tudo. Muda metade de um time, de um jogo para o outro. Eu sei que muitas dessas mudanças acabam sendo por motivos de contusão, de suspensão. Mas tem muitas também que são ali da insegurança dele, né? Dá para entender, tá pressionado. Cada jogo vai ser mais difícil, mas assim, precisa uma hora que tem que chegar. Cara, o time é esse, a proposta de jogo do Vasco é essa e seguir com isso, senão vai ficar muito complicado. Qual seria o meu time para hoje, a minha solução para hoje? Eu voltaria com aquele time do jogo contra o Atlético Mineiro, os 4 moleques velozes na frente aí, não funcionaram contra o Atlético Paranaense e não funcionaram contra o Cruzeiro, porque a proposta era diferente. Foram times que vieram jogar contra a gente lá em Volta Redonda, mais recuados, né? Indo só na boa, acabaram vencendo ali pela situação que se apresentou, mas vieram fechadinhos lá atrás. Não vai ser o caso hoje. Hoje, a Ponte Preta tá lá atrás na tabela, tem que vencer em casa se quiser subir e se distanciar um pouco da zona de rebaixamento. Rodada que vem, vai pegar o Palmeiras, mesmo que seja em casa. O Palmeiras está brigando lá em cima, tem que vencer dentro e tem que vencer fora de casa. Vai ser um time que vai para cima da gente. Depois vai jogar contra o Bahia em Salvador, a mesma coisa. Fluminense também, Grêmio também. Então, agora faz sentido voltar com esse meio campo mais veloz, que conduz mais a bola. Poderia ser mais interessante. Parece que não vai ser o caso, porque em todas as formações que o Milton Mendes testou aí, acho que o Wagner se manteve em todas elas. Então, parece que não vai ser o caso, mas essa seria a minha opção. Mas vamos então comentar aí qual pode ser a escalação do Vasco para o jogo de hoje, né? Quais são as possibilidades? No gol, Martin Silva, muito criticado recentemente também, falaram que ele errou no último gol contra o Cruzeiro. A minha opinião sobre o Martin Silva é a mesma desde que ele chegou no Vasco. Ele é um goleiro. Ele não sabe sair em cruzamento, né? Se a bola sai, se vem bola cruzada na área, ele não sabe sair, ele costuma ficar debaixo da trave e quando sai, mostra porque que a solução dele ficar debaixo das traves é a boa, porque fura muitas bolas.
Não é um goleiro de impulsão também, entendeu? Não é um goleiro que, se a bola for muito longe, ele consegue dar aquelas pontes gigantescas e chegar na bola. Não, ele tem um raio de ação ali meio curto, né? Até pela idade. Não sei se ele, quando era mais novo, tinha um salto maior, mas desde que chegou no Vasco, pelo menos, não tem. Então, uma falta bem batida, um chute de fora da área que vai muito no canto, não adianta, ele não vai chegar, não é bom de bola parada, de pênalti também. Nem acho que o goleiro precisa ser, sabe? Essa coisa de que o goleiro tem que pegar pênalti. Pênalti é circunstancial, a chance de sair gol é muito maior do que o goleiro defender. Eu acho muito mais importante que o goleiro seja bom ali nas situações de jogo. Isso que é importante. E nisso aí o Martin Silva é. O grande ponto forte dele é que ele sabe, se o jogador vem na cara do gol, ele sabe sair bem no pé do jogador. Se a bola vier ali chutada em cima dele, ele tem muito reflexo para pegar. Já fez vários milagres dessa maneira. Sempre foi assim, continua sendo assim, sabe? Agora, repito, achar que vai pegar pênalti não vai. Achar que ele vai dar aqueles saltos gigantescos e defender aquela bola que ia no ângulo não vai também. E sinceramente, pra mim tudo bem, sabe? Tá bom, tá. Não é, o problema do Vasco não é o goleiro. O problema do Vasco não é o goleiro. Tamo bem com o Martin Silva aí. Por mais que ele tenha seus defeitos, ele tem suas qualidades também. E eu acho que no balanço ali, o saldo é muito mais positivo do que negativo. Na lateral direita, Gilberto, a gente até esperava aí, né, que ele pudesse, com o banquinho que ele pegou aí, voltar um pouquinho mais concentrado, um pouquinho mais pensando no coletivo e no resultado, mas não. Continua aquele jogador meio peladeiro, assim, né, busca muitas jogadas individuais, dribla onde não era para driblar, mas é o que tem, sabe? Não acho que ele seja pior que o Madison. Muita gente defende o Pikachu na lateral direita, não sei se funcionaria. Poderia testar? Poderia, não me incomodaria se o Milton Mendes aí resolvesse testar o Pikachu na lateral direita, mas não sei se ia funcionar também, então não crio grandes expectativas em relação a isso. Na lateral esquerda tem o Henrique aí, o Ramon já tá machucado, o Henrique, a galera tá pegando no pé dele, né, não sem motivo. Falhou no gol contra o Atlético Paranaense, falhou no gol contra o Flamengo. Aí contra o Cruzeiro já falaram que ele foi um dos piores do time, não achei que foi, achei que ele jogou ali. Todo mundo jogou mal, né? E ele jogou ali na média. Não acho que ele tenha sido um destaque negativo do time. Mas, enquanto não fizer uma boa atuação, bem acima da média, seja um dos destaques do time, a galera vai ficar de implicância com ele mesmo, né? E ele tem realmente que resolver esse problema na parte defensiva, que ele é muito fraco. Mas, enquanto o Ramon não se recuperar, é o que tem no elenco também. Não acho que o Alan seja a solução. O Alan já teve oportunidades aí nessa temporada, se mostrou mais nervoso até do que o Henrique. É um outro jogador também que se caracteriza mais pelo apoio do que pela defesa. Então nem para fechar um pouco mais a defesa, o Alan é a solução. Acho que a gente tem que ir com o Henrique mesmo, enquanto o Ramon não se recupera. Na zaga, a gente deve ir hoje de Breno e de Lucas Rocha, né? Lucas Rocha, muita gente eu vi elogiando o futebol dele aí contra o Cruzeiro. Não acho que ele tenha feito uma partida memorável assim. Eu acho que é mais o torcedor querendo, projetando ali, né, a esperança de um bom zagueiro do que a atuação dele. Foi uma atuação regular. Ele não comprometeu em nenhum momento, realmente isso é uma coisa positiva. Mas até aí, o Paulão na estreia não comprometeu também. O Breno na estreia não comprometeu também. O Rafael Marques já teve várias partidas em que ele não comprometeu. Isso é pouco. Ele precisa de mais sequência para ver. Hoje a gente vai ter mais uma chance aí de ver se esse Lucas Rocha realmente aí é bola. Eu espero que seja. Claro, a torcida é para isso. Mas pelo primeiro jogo contra o Cruzeiro, eu acho cedo para falar que, cara, esse cara é a solução, esse cara aí tem que ser titular. Do lado dele vai ter o Breno, que é um jogador também que, potencial para se destacar nesse time do Vasco tem. Começou muito bem a carreira, a gente sabe, mas teve uma sequência de contusões, teve o problema da prisão dele lá, não conseguiu se recuperar. Ele precisa de tempo, né? Precisa de jogos para poder recuperar o ritmo de jogo, recuperar a forma física, ele precisa se livrar das contusões. E ele teve essa parada na carreira e nunca mais voltou a ser o mesmo, porque não consegue uma sequência de jogos, né? Até falaram aí que conseguiu uma sequência de 10 jogos pelo Vasco esse ano, é a maior dele aí, não sei quantos anos de carreira, e se machucou de novo já, entendeu? Então volta hoje. Vamos ver como é que vai voltar. Não tenho muitas esperanças de um grande futebol do Breno também não. No meio campo, a gente vai de Jean, que é aquilo que todo mundo sabe, não é um jogador super técnico, é um jogador que vacila, às vezes vai com muita vontade, faz faltas desnecessárias, mas é nosso melhor marcador ali na cabeça de área, então não dá para abrir mão dele. Com todos os defeitos que ele tem, ele ainda, para mim, é titular absoluto desse time aí.
Do lado dele, a gente não sabe quem vem. O Bruno Paulista se recuperou, então é opção pro Milton Mendes. Deve ser titular, apesar de ter uma sombra ali do Wellington poder ser aproveitado também. Eu não gosto do futebol do Wellington, eu acho que ele é um jogador, você botar uma dupla de cabeça de área, o Jean e o Wellington, você tira completamente a saída de bola, nenhum dos jogadores tem qualidade para sair distribuindo o jogo, nenhum dos dois jogadores tem qualidade para chegar como elemento surpresa na frente e às vezes fazer um gol, né, aparecer ali chutando uma bola ou criando uma jogada. Se na parte defensiva o Wellington compensasse isso, sendo também um grande marcador, fizesse ali a dupla Jean e o Wellington, trancasse o meio campo ali, beleza, até aceitaria abrir mão desse poder ofensivo para ter ali uma cabeça de área mais sólida fechando a entrada da área. Não é o caso, então eu ainda prefiro a aposta no Bruno Paulista, por mais que ele ainda não tenha vingado, né? Ele tem essa proposta, veio como um jogador que sabe marcar e sabe sair para o jogo, ainda não mostrou muita qualidade nesses dois lados, né? Mostrou que tem um chute forte, uns lançamentos, mas ainda não participou de uma jogada ofensiva que resultou em gol, que tenha sido assim realmente uma grande jogada. E lá atrás tem vacilado bastante, é verdade. Corre o risco dele ser tipo o Pato lá, que o pessoal fala, que procura fazer tudo e não faz nada, sabe? O Pato, ele quer voar, quer nadar e quer andar e acaba que não faz nada direito. Pode ser o caso do Bruno Paulista? Pode ser. Mas eu acho que a gente tem que insistir mais um pouco com o cara. Brigou tanto tempo, né? Ficou aí 6 meses brigando pro cara, aí agora, depois de 4, 5 jogos, a maioria ele nem jogou completo, já vai desistir do jogador? Não pode. Então eu insistiria ainda um pouco mais com o Bruno Paulista para ver se ele se encaixa ali. Até porque não tem opção, né? A outra opção de jogador que pode sair para jogo é o Andrei ou o Bruno Consendei. São jogadores muito novos. O Bruno também é novo, mas esses dois são mais novos ainda, mais inexperientes ainda. E acho que o Vasco já está com muito garoto aí para poder apostar em mais um agora. Então eu continuaria com o Bruno Paulista mesmo no meio campo. Falando do trio ofensivo agora, do meio campo ofensivo, o Milton Mendes deve dar mais uma chance para o Wagner. E aí acredito que o raciocínio dele seja o mesmo que eu fiz para o Bruno Paulista, né? É um jogador que já teve grandes atuações, já foi protagonista de vários times. Está jogando mal, mas deve estar apostando aí nele para que ele recupere seu bom futebol. Só que nesse caso, eu sinceramente já perdi minhas esperanças com o Wagner. Chegou em quando no Vasco? Foi abril que ele começou a jogar no Vasco? Pô, abril, maio, junho, julho, estão em agosto já, e ele não recupera a forma, não faz atuações decentes, sabe? Jogou super mal contra o Cruzeiro. Então, eu acho que já passou a hora de ficar dando chance e investindo no Wagner. Eu não apostaria nele, mas o Milton Mendes vai apostar, né? Do lado ali, deve vir de Escudeiro, aí fica a dúvida se é o Escudeiro ou se viria com o Wellington de 3 volantes, ou então se viria de Matheus Pet, ninguém sabe. Eu preferia até que o Escudeiro jogasse centralizado ali no lugar do Wagner, distribuindo mais o jogo, que eu acho que ele atuou melhor quando atuou por ali, do que jogando mais pela ponta. Não acho que tenha cacuete de ponta, não faz jogadas agudas, né, de driblar e chegar na cara do gol. Ele faz mais o feijão com arroz ali. Para mim seria mais interessante ele no meio. Até porque vai tirar também da velocidade do meio campo do Vasco, que hoje, contra a Ponte Preta, que deve vir para cima, seria importante. Então, uma vez já que vai Wagner ali no meio, eu acho melhor mesmo escalar ali o Matheus Pet para jogar pela lateral, um jogador de velocidade, que tem habilidade e pode criar boas jogadas. Do outro lado, quem ele deve escalar é o Paulinho mesmo, o Paulinho que fez boas atuações contra o São Paulo, fez uma grande atuação contra o Atlético Mineiro e acabou jogando um pouco abaixo nos jogos em casa aí, mas muito pelas circunstâncias do jogo. Pegou defesas muito fechadas lá atrás, o Vasco com um esquema que o jogador pegava a bola e tentava criar jogada sozinho, aí realmente fica difícil. Hoje eu acho que ele vai ter mais chance, vai ter mais espaço para brilhar novamente. Eu só espero que ele não sofra do mesmo mal que o Pikachu e o Guilherme já sofreram, que é, às vezes, jogar pela direita e ficar muito isolado na direita, né? Porque o Escudeiro gosta de cair pela esquerda, o Wagner cai mais pela esquerda, o Thales, se ele for jogar, joga centralizado na área. Aí fica o jogador só isolado na direita ali e acaba que não tem com quem conversar, acaba não conseguindo criar muitas jogadas. Espero que o Paulinho não sofra desse mal hoje. E finalmente na frente fica a dúvida aí se vamos de Thales ou vamos de Paulo Vitor. Eu acho o seguinte, qual é o melhor?
Depende da filosofia do time. Qual é a estratégia que o time vai jogar, entendeu? Se for jogar no contra-ataque, recuadinho lá atrás por uma bola saindo em velocidade quando o adversário der mole, é melhor jogar com o Paulo Vitor. É um jogador mais de velocidade. Agora, se a jogada do Vasco ofensiva for que nem o Cruzeiro, só bola jogada na área, só cruzamento na área, precisa ter um cara lá dentro para receber, né? E esse cara é o Thales. Então, vai muito da proposta aí que o Vasco vai entrar em jogo hoje. Beleza? Enfim, essa escalação do Vasco deve ser essa aí. Diante disso, o pessoal falou para não ser muito otimista, porque eu fui otimista nas últimas pré-eleições e o Vasco perdeu. Então hoje eu vou ser mais pessimista. Eu acho que o Vasco só empata esse jogo. Vai ser 0-0. Deve ser um jogo chato. É a minha expectativa para hoje, infelizmente. Digam aí nos comentários qual é a expectativa de vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal e de voltar depois do jogo, que se tudo der certo, a gente volta aí para comentar o resultado da partida. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.